Obrigada, doutor. Sempre dicas incríveis, muito bem explicadas, né? Eu vou deixar o contato para vocês, doutor Rodrigo Santiago, ele é pneumologista e você encontra o trabalho lá no Instagram, no @doutor Rodrigo Santiago. Doutor abreviado, Rodrigo Santiago, lá nas redes sociais você encontra o trabalho. Mas já que a gente está falando nesse assunto e a gente sabe que toda essa questão aí de fumar, seja cigarro eletrônico, seja o cigarro, enfim, né, tradicional, normal, faz mal também para os nossos dentes, para a nossa saúde bucal. E a gente já emenda um assunto no outro com ela, que é dentista, Diana Fernandes. Bem-vinda! Obrigada. Gravidinha mais linda, que especial. Porque hoje a gente vai falar da questão do mau hálito e, de uma forma geral, toda vez que a gente vai abordar, eu acho que assuntos envolvendo higiene bucal e coisas específicas, né, da sua especialidade, vai muito além, né? Claro que a gente coloca um tema, mas tem tanta coisa, né, doutora? Recentemente, semana passada, eu mordi minha boca e fiquei com uma bolinha de ter mordido. E tive que tirar a bolinha, claro, você não pode ficar, né? Porque não pode ficar nada que não faz parte de morder. Então, assim, uma coisa simples, mas que virou uma microcirurgia e tal. Então, eu acho que quando envolve essa especialidade bucal, a gente tem muito assunto, né? Sim. Mas, claro, vamos começar essa questão do mau hálito e até entendendo quais são as condições que levam esse mau hálito. Bom, o mau hálito ele pode surgir por diversas coisas. A maioria das pessoas acabam pensando que é muitas vezes por um problema estomacal. Mas na realidade, 90% do mau hálito vem da boca. E aí as pessoas acabam não percebendo, porque o que acontece? Nós temos algumas bactérias e células na nossa boca, que quando você tem mau hálito, elas se acostumam com aquilo. Então a própria pessoa não sente. E acaba passando por constrangimentos e sem saber se realmente ela tem ou não. Entendi. E aí como que nós descobrimos isso no consultório? Através de um exame clínico. Então muitas vezes você tem uma cárie que está oculta e você não vê, então ela está ali escondida. Uma restauração que ela não está bem adaptada, então também entram restos de alimentos e ficam ali. Então, por mais que a pessoa higienize bem, que ela escove direitinho, aquela sujeira não sai. E aquilo vai causando um mau hálito. Outra coisa também, os idosos que usam próteses totais ou próteses removíveis. Isso com o tempo tem que ser trocado também, porque o plástico pega cheiro, pega gosto. E muitas vezes eles estão acostumados e não percebem também. Entendi, importante então, esse relato. Eu acho que a gente tem até para colocar aqui, a gente colocou algumas situações, alguns tipos, né, da halitose. Então a gente colocou essa primeira que é a halitose fisiológica. Essa é a halitose quando nós acordamos, a gente sente aquele odor diferente, mesmo que você escovou os dentes à noite, você sente um pouco. Por quê? Durante a noite, como nós fechamos a boca, diminui o fluxo salivar. Então a boca seca também traz mau hálito. Então por isso chamamos de halitose fisiológica. A halitose oral, que aí vem de restos de alimentos, a placa bacteriana, as cáries, ou até mesmo, assim, dentes que precisam ser extraídos, que ficou só a raiz, e ali também acumula muito. Então, as causas que vêm da boca. Certo. Longos períodos sem uma limpeza. Também adequada. Isso gera o tártaro, né? O tártaro, um problema de gengivite. Então, quando há sangramento na gengiva, então ali quando sangra, mostra que tem um problema. Então, provavelmente tem um tártaro ali por baixo da gengiva que você não consegue também remover em casa com o fio dental e precisa vir ao profissional para fazer uma remoção adequada. Perfeito. A halitose sistêmica. Isso já é quando vem do nosso intestino ou até mesmo hepática. Então, pessoas com diabetes, elas têm um hálito cetônico, que tem um cheiro de acetona. E muitas vezes ela também não percebe. Então, eu já tive pacientes que eu indiquei para ir ao médico e não sabiam que estavam pré-diabéticos, somente pelo hálito. Jura? Que interessante. Quando a diabetes está descompensada, dá para perceber por isso. Então, se você conhece alguém que de repente está com esse hálito de acetona, dá essa dica para procurar um profissional, para ir ao médico, que provavelmente tem algum problema sistêmico ali escondido. Pré-diabetes também? Também. Pode indicar já, pode então, também. Pode. Interessante. Tem mais, né? Tem. A gente vai para a próxima tela, que é a halitose psicogênica. Isso acontece com as pessoas, às vezes, que estão passando por um quadro de ansiedade, por um quadro de depressão. Então, elas têm certeza que elas têm mau hálito e elas não têm.
ou mesmo um quadro de ansiedade. Hoje, Tá. se você vê, eu não conheço uma pessoa que não tem ansiedade, principalmente morando em São Paulo. Não tá fácil. Não tá fácil, entregando tantas demandas, tantas coisas que nós temos que fazer no dia a dia. E aí isso acaba dando uma secura também na boca. E a saliva é super importante para manter essa hidratação na nossa boca e aí você não ter um mau hálito. Mas Tá. essa litose é uma litose passageira e muitas vezes é imperceptível para outras pessoas. Mas para a pessoa que está sofrendo, ela sente. Olha, que interessante, não sabia, né? É. Psicogênica, eu nunca tinha ouvido. A litose por medicamentos também é possível, né? Também é possível. Alguns medicamentos reduzem a saliva ou também muda a nossa flora. Tá. Então, por isso também pode causar uma litose por um desequilíbrio. Tá. Então, também isso a gente consegue descobrir no consultório e aí conversar com o médico e tratar o paciente. E a litose gastrointestinal, que aí sim vai ter essa relação, que é o que a maioria das pessoas acredita, né? Isso, e que é a menor de todas. Olha só. Que as pessoas pensam sempre assim, meu problema é de estômago, mas na verdade não é. A de estômago é quando a pessoa fica muitas horas sem comer, Tá. então aí sobe também o suco gástrico, por isso tem esse gosto, esse mau cheiro, mas muitas vezes vem da boca mesmo. Perfeito, doutora. Eu acho que as nossas telas terminaram, né? Vamos então entender que você disse que em casa todo mundo pode fazer alguns testes e depois nós vamos para as nossas dicas. Eu adorei aqui as boquinhas. Eu adoro essas coisinhas Você cuida assim. de criança também, Cuido né? também. Então, isso aqui, Eu né? adoro. E tem que ter mesmo, porque daí desde pequenininha eles já curtem. Eu quero ensinar aqui para as pessoas como elas podem higienizar bem os dentes. Perfeito. E aí a língua também, porque muitas pessoas não escovam a língua, elas esquecem, elas acabam só escovando os dentes, falam pra mim, olha, doutora, eu não passei o fio dental, porque quando eu passo o fio dental minha gengiva sangra e eu fico com medo. E o fio dental, às vezes, pode ser até mais importante do que a própria escovação, não é, doutora? Sim, porque é um lugar que fica o que muito tira. escondido, é o que tira ali aquilo que precisa. Então eu falo para os pacientes, se sangram, duas coisas, ou você está com uma técnica inadequada, não está sabendo passar o fio dental, então está indo de uma forma muito forte, ou você está realmente com um problema de gengiva, que é muito fácil de acontecer. Então, se você não escova bem os seus dentes por 2, 3 dias, já surge a gengivite. Entendi. E é fácil de tratar. Então, assim, como que você pode escovar os dentes para manter os dentes de forma saudável? Então, eu trouxe aqui alguns tipos de escova. Tá. Então, hoje as pessoas estão usando muita escova elétrica porque ajuda demais a escovar. Então, quando uma pessoa usa escova elétrica, ela consegue higienizar 200% a mais do que com a escova manual. Então, escovou ali os dentes após cada refeição, passou o fio dental ali entre os dentes. Então, sempre quando o paciente vai passar o fio dental, vou mostrar aqui para vocês. Mostra, doutora. Para ilustrar. Tem que ir até lá embaixo, né? Tem que pegar dentro da gengivinha, né? Exatamente, Carol, exatamente. Então, você pode pegar aqui o fio dental, posicionar ele assim dessa forma. E sempre que for entrar entre um dente e outro, faz uma esfregadinha, vai até embaixo e puxa. Né? Limpa o fio dental e vai para o outro lado, para não levar a sujeira de um dente para o outro. E aí faz toda a higienização. E na hora de limpar a língua, tem escovas que ela já vem com uma parte emborrachada, então você pode usar a própria escova. Tá. Ou usar também os limpadores de língua. Você já viu? Sim, eu tenho. Eu tenho aquele... Eu só não sei... Enfim... É aquele que é meio de metalzinho. O de metal. Ele é bom também. Doutora? Ele é bom também. Então, esse aqui, por exemplo, ele vem com uma parte que você pode fazer até uma massagem na língua e outra parte para você raspar mesmo. E ele deve ser feito após cada higienização. Escovou, passou o fio dental, passa o raspador de a língua. última coisa. Eu sei que no dia a dia as pessoas não têm tempo para fazer em todas as escovações. Então eu falo assim, deixa aí em casa à noite, faz pelo menos uma vez ao dia antes de dormir, que já ajuda muito. Legal. Então, pegou o limpador de língua, né? Põe a linguinha para fora, coloca o limpador bem atrás. Por isso que eu trouxe aqui a boquinha e puxa. E aí vai sair uma placa branca. Enxágua e higieniza e tá tudo bem. Bochecha. Bochecha tá tudo bem. Se você não tem um desse em casa e quer testar, eu vou dar uma dica muito simples. Pega uma colher em casa, de metal mesmo, que a gente sempre tem, e passa pelas costas da colher. Ela também ajuda a tirar bastante. Ah, que legal. E isso já ajuda, é uma dica aí simples que todo mundo tem em casa. Tá certo.
Agora, pacientes que falam, ai, doutora, eu não gosto de passar o fio dental, eu não consigo. O que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Existe o fio dental que já vem numa haste. Então, é muito fácil de passar. Pessoas que têm uma mobilidade reduzida ou até mesmo criança, porque a gente não consegue colocar a mãozinha lá na boquinha delas, então pode utilizar esse daqui, que é só encaixar entre um dente e outro, já facilita a limpeza também. Para remover. É. E aqui, doutora, o que você trouxe? Eu trouxe aqui os enxaguantes, que eles são auxiliadores na limpeza. E uma dica muito importante também, não é todo enxaguante que você chega na farmácia que você vai comprar que é para você. Então eu trouxe 2 exemplos, que um é um medicamento e o outro sim é um enxaguante de uso diário. Então sempre que você for comprar, procure o que é para o uso diário, caso seja a sua necessidade. Tá. Porque eu tenho um outro aqui, que esse, por exemplo, se você usar sempre, ele acaba manchando a língua, manchando os dentes. Nossa. E até tira o paladar dos alimentos. Jura, que sério. Juro. E é vendido de uma forma... Mas ali, tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar e as pessoas acabam não sabendo. Então, eu, quando não era dentista, não sabia. E então, o flúor? O flúor é importante para ajudar a fechar o esmalte dos dentes e aí preservar que eles não tenham cáries. Tá. Então, hoje, a nossa água em São Paulo, ela é fluoretada, o que não era antes dos anos 1980. Então, todo mundo que nasceu depois dessa época tem muito menos cárie do que as pessoas que nasceram anterior a esse ano. Então, isso é muito bom. Fora que nós aplicamos também na clínica e também, hoje, todos os cremes dentais, a maioria vem com uma porcentagem de flúor para ajudar a selar esse dente. Tá certo. Tem perguntinha, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Márcia. Um beijo. A pessoa que faz jejum intermitente pode ficar com mau hálito? Sim. Entra em cetose, né? Com certeza. Entra com cetose, também diminui o fluxo de saliva e aí por isso que pode dar um mau hálito. E as medidas, doutora? Então, aqui a gente tem, claro, a escovação, a higienização adequada, né? Priorizando tudo como você colocou, mas tem mais dicas. Uma dica simples, tomar água. Hoje as pessoas esquecem de tomar água, é uma coisa tão simples. Então a água ajuda a hidratar o corpo, ajuda também a manter a saliva com um pH legal. O que a pessoa também não pode fazer? Ficar picando comidas toda hora, sabe? Comendo a cada meia hora, porque isso diminui também o nosso fluxo salivar no sentido do pH. Então o pH da saliva, ele não consegue ficar básico, ele está sempre ou ácido e isso também pode causar mau hálito. Então, levar uma vida saudável, equilibrada, fazer as refeições nos horários corretos, se hidratar, fazer a higiene bucal e evitar também aqueles alimentos que têm muito gosto forte, assim como cebola, alho. Então... que esses já conhecidos vão trazer, né, um mau hálito, né, naturalmente, né, isso doutora? mesmo. Mas enfim, então por isso que acabou de comer escovação. Minha diretora perguntou como é que a gente sabe, assim, a vida da nossa escova, quando está na hora de trocar? Você leva em média 3 meses, é o tempo que você precisa pensar. Aqui eu trouxe um exemplo que tem algumas escovas que são indicadoras. Então essa daqui, por exemplo, quando começa a ficar velha, ela começa a diminuir essa cor. Então aí você sabe pela cor que você tem que trocar. Uma outra dica importante, quem escova os dentes muito fortes, a escova acaba abrindo um pouco. E isso é um problema, porque você pode machucar a gengiva, causar aftas, essa bolinha que você machucou, encostar lá e ela aumentar. Então assim, ó, se você escova os dentes muito fortes e sua escova abre muito, não é pelo tempo que você vai trocar, e sim vai se policiar para não fazer isso. Porque tem pessoas que trocam a cada 15 dias, a cada 30 dias, porque acham que a escova ficou velha. Mas o problema é a pressão que você fez na escova. Isso com a elétrica diminui muito, né? Bastante. Porque ela faz o trabalho meio que sozinha ali. Isso. E então ela dura mais tempo. Ela dura mais tempo. Do que as outras. Sim. Estão perguntando, doutora, assim, se a gente fala para a pessoa quando a gente percebe uma situação de halitose. É sempre uma situação muito delicada de você contar isso ou falar, mas o que você pode fazer para saber se você tem ou não mau hálito? Você disse o nosso teste. O nosso teste. Você pode pegar uma haste de algodão, pôr a língua para fora, passar lá atrás, esperar um pouco e sentir o cheiro. Com algodão. Com algodão. Aí você vai descobrir. Ou se você está muito curioso, quer saber logo, lambe o seu pulso, espera 30 segundos e aí sente o cheiro.
Aí você vai saber se você está com mau hálito. Mas, doutora, tem gente que pode fazer o teste, por exemplo, como você disse, tem alguns tipos, né? Então, a pessoa que acha que tá, enfim, ela escova os dentes. Ela pode estar ainda com mau hálito após escovar os dentes? Como é que é essa questão? Isso é uma, né? É uma questão que envolve, porque ela pode estar com algum... Mesmo escovando, tá com o problema do tártaro e tudo que você comentou. Isso. Mesmo que ela escove, o mau hálito não vai embora. Porque ela precisa descobrir e tratar na raiz o que está acontecendo. Então, é uma cárie oculta? É um resto de raiz? É uma prótese antiga? O que pode ser? É um problema de diabetes? Então, não vai passar nunca. É tártaro? Então, tem que fazer a remoção do tártaro, tem que tratar a diabetes, que aí a pessoa vai conseguir não sentir mais o mau hálito. Qual a frequência ideal para as limpezas? A cada 6 meses. A cada 6 meses, que é para não, enfim, não ficar muito tempo ali, na hora da retirada ficar mais simples a retirada, certo? Isso, porque para isso ser também mais pode, tranquilo, né, causar um trauminha. As crianças também, né, doutora? Também, criança também tem mau hálito. Eu tenho muitos pais que me perguntam, o que eu faço? Tá com mau hálito. E você sabe por que as crianças têm mau hálito? Pelo mesmo motivo? Elas Diga, têm doutora. ingestão de leite. O leite é um alimento que acaba trazendo também um pouco mais de mau hálito. Sério? E as crianças também têm que escovar a língua. Então, quanto mais cedo a gente ensinar, melhor, que elas já vão cuidando desde pequenininhas. Tá certo. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo. Ai, a Claudinha, faz tempo que a gente não vê a Claudinha. Por que às vezes surgem bolinhas brancas no fundo da garganta e quando você tenta tirar, elas se escondem, mas saem de repente quando estamos desprevenidos? Isso acontece mesmo. verdade, Isso são restos de alimentos, placa, que acaba ficando ali naquela região que nós temos uma bolsa para isso mesmo. Isso é para até uma proteção do corpo, para ajudar para que a gente não faça ingestão de tudo isso. Entendi. Então, isso acontece mesmo. Eu indico não cutucar. É melhor não cutucar, deixa que o próprio corpo expulsa no momento certo. É normal. É normal. Isso que, né, a gente fica muito nessa situação de coisas que aparecem e fala, não, mas isso é normal, porque às vezes é a primeira vez que a gente nota e fala, o que é isso, né? Então, nesse sentido, é normal, todo mundo vai ter. É normal, né? sim. De certa forma, pensando aí na questão da alimentação. Vou agradecer a doutora Diana Fernandes, que é dentista. Ela é uma graça, eu já tinha visto várias dicas que você mandou pra gente. Fala, gente, quanto que ela vem ao vivo, quanto que ela vem ao vivo. Chegou porque é uma o dia. delícia ouvi-la. Obrigada, viu? Eu vou deixar o seu contato, @doutoraabreviado.Diana Fernandes, com S no final, @doutora.Diana Fernandes, você já encontra o trabalho dela. Obrigada, Carol. Parabéns beijo. pela gravidez. Obrigada. 7 meses. Nem parece, Maguinha. né?